E quando você tá conversando com alguém ali no WhatsApp, aí você vai fazer outra coisa e a vida passa e você esquece. Aí você volta depois de dias, meses às vezes, e continua assim a conversa, como se nada tivesse acontecido. É exatamente assim que eu tô me sentindo. Principalmente porque eu revi meus últimos vídeos e eu falei, cara, olha eu já fazendo planos de retomar e como se nada tivesse acontecido, mas aconteceu muita coisa. Esse ano de 2026, do final do ano, na verdade, passado pra cá, eu tive algumas questões sérias de saúde, e aí eu tive que focar naquilo que eu era capaz e era o mínimo, sabe? Fazer o meu máximo era um mínimo, assim, perto de tudo do que eu, né, tava fazendo. Uma médica minha até falou assim, falou, claro que você tá exausta, olha, né, tudo isso, né, tantos projetos, e eu acho que tem coisas que a gente passa na vida, tudo tem um porquê, eu acredito nisso, pra gente ser obrigado a parar e olhar pra gente e entender o porquê que as coisas estão acontecendo. Tem uma frase da Lucilena, filósofa, que ela fala assim, né, que o karma, ele não é punitivo, ele é pedagógico, né, e o dharma também. E eu acredito muito nisso, que as coisas que acontecem com a gente, elas têm alguma função, sabe? Algum ensinamento, alguma coisa pra trazer, assim, pra nós. E pra mim, esse ano foi isso, sabe? Um ano de muito aprendizado, quando eu precisei me recolher, quando eu precisei definir aquilo que era essencial pra eu direcionar um pouco da energia que eu tinha pra aquilo que eu era capaz de executar. E eu resolvi gravar e falar sobre isso, porque eu tô me reorganizando, né, pra voltar aí pra internet, fiquei afastada do meu perfil no Instagram, e também foi uma questão, assim, que mexeu muito comigo, a ponto de eu questionar se é isso que eu quero mesmo, sabe. Porque o que que acontece, hoje eu tenho o meu trabalho como psicanalista, eu atendo mulheres e eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Mas existe um projeto maior, um sonho que eu quero me dedicar, né, e para isso eu preciso passar por algumas etapas que, confesso para vocês que tem sido difícil, principalmente no que diz respeito à constância nessa ferramenta, né, na criação de conteúdo, em estar aqui, em me expor, né. Então, só para não parecer assim que é uma conversa inacabada, né, que eu gravei, falei que ia gravar, falei que ia fazer acontecer e sumi. Então, dessa vez, sem promessas, só eu e quem estiver me vendo aqui, sabendo que recomeçar é difícil. Gente, é difícil. E ser ruim em algo, ou se considerar ruim em algo, é difícil também. E eu tava pensando bastante sobre isso essa semana, eu atendendo uma paciente que tá passando por uma questão aí, enfim, particular dela, e aí eu tava falando o quanto é difícil pra gente aceitar ser ruim. Porque muitas vezes a gente considera que a nossa percepção de valor vem na nossa utilidade, no quanto nós somos boas para outras pessoas. E quando isso muda, né, quando esse olhar muda e você precisa olhar para dentro de você e você mesmo encontrar esse seu valor, é muito difícil, porque nunca ninguém nos ensinou a ser, né, assim. Então, eu tô falando isso, né, também como uma experiência própria, porque eu me vi muito nesse lugar de uma pessoa que não faz aquilo que prega, sabe? Tipo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu me senti assim, muitas vezes esse ano. A um ponto que eu comecei a questionar realmente muitas coisas que eu acredito sobre mim. Então, sobre os meus medos e inseguranças em relação a, principalmente a criação de conteúdo, a aparecer na internet, porque digamos que isso faz parte do meu grande projeto, do meu sonho, mas não, é algo que eu preciso aprender. Eu nunca fui naturalmente essa pessoa, né, expansiva e de ficar falando nas redes e tal.
Enfim, eu resolvi começar contando isso pra vocês, porque provavelmente em algum tempo eu vá contar desse perfil pras minhas seguidoras, porque eu ainda não divulguei pra ninguém, não contei pra ninguém desse canal, desse trabalho que eu quero fazer aqui no YouTube. Então quero deixar, né, esse marco aqui, até mesmo para que eu consiga me destravar e voltar a gravar, né, como eu já fiz em algum momento nas outras redes. Então, dada essa introdução, vou contar aqui para vocês que por conta desses problemas que eu tive, né, por conta dessas questões aí de saúde e tal, eu precisei priorizar algumas coisas na minha vida e a loja, nesse momento, ela fica num segundo plano. A loja, ela me consome muito mentalmente, assim, se você não me conhece, eu sou a Mayara Albano, sou psicanalista, sexóloga, e eu tinha, na verdade, né, uma loja de produtos íntimos, somente para mulheres, tá? Então não era uma sex shop, não era uma loja convencional desse ramo, digamos, era eu decidi trabalhar, né, nesse nicho muito específico, que é a sexualidade feminina. Só que eu tive muitas questões, muitas dificuldades, tá? Porque existe uma política da plataforma em relação a esse assunto, então recebi bloqueios da conta, enfim, a política ali por trás da criação de conteúdo real, autêntico, saudável, falando de saúde, de bem-estar, ele é muito rígido. Só que se você parar pra pensar, se você consome aí conteúdo em várias redes, você vai ver que nesse aspecto, né, mais íntimo, né, sexualizado, digamos, existe muito, muito conteúdo promíscuo, depravado, de uma maneira realmente vulgar, tá? E essa sou eu julgando mesmo, porque existe esse tipo de conteúdo, da mesma forma como existem ótimos por aí. E eu confesso que eu não tava preparada, sabe? Pra lidar com isso, com bloqueio de conta, com ameaça de suspensão da minha conta de Instagram, de conta de anúncio. E o outro lado também, que, como eu disse, né, eu escolhi trabalhar com essas mulheres, e aí eu tive essa oportunidade, né, por 2 anos, eu mantive esse negócio. Na verdade, agora vão fazer quase 3 anos já, né, eu tô meio parada aqui no tempo, né, mas agora em agosto vão fazer 3 anos. Só que eu percebi que não tava levando pro caminho que eu queria, entende? Então, estar exposta, a gente acaba recebendo muitas, como eu posso dizer? Tem muito assédio. Quando existe um comércio ali no Google, você não consegue controlar quem entra em contato com você. Então, muitos homens. Eu cheguei a compartilhar lá no Insta, assim, sabe? Muito das mensagens que eu recebia, dos nudes que eu recebia. Então, assim, como eu disse, eu fiquei um pouco, não digo traumatizada, mas eu acho que eu fiquei um pouco assustada com esse lado que eu não conhecia. E talvez se você conhecer ou se você conversar com uma dona de uma loja de produtos íntimos assim, tal, você vai ver que é um nicho assim muito baixo. As pessoas, elas se sentem muito no direito de falar o que elas quiserem e elas acham que porque você tá falando sobre sexo, elas têm direito de falar e mostrar coisas pra vocês e, gente, não é por aí, sabe? Então, tive que dar esses 2 passos aí pra trás. Eventualmente ainda tenho um ou outro produto, acabo, né, vendendo pra quem eu conheço e tudo mais. Só que dessa vez tô fazendo de uma forma totalmente diferente. Não é mais o meu foco, não é mais a minha ideia. Nunca foi, na verdade, o meu sonho, o meu projeto, né, de vida, ter uma loja de sex shop. Eu sempre quis vender essas ferramentas, porque eu sei que muito, muito do que, não são todos os casos, mas grande parte das mulheres que me procuram e nunca tiveram um orgasmo, nunca conseguiram passar das primeiras barreiras ali que são psicológicas, muitas realmente nunca tiveram o estímulo correto.
Então, nesse ponto, as ferramentas ajudavam, né? Os acessórios ajudavam. E, enfim, ainda tenho essa vontade de que todas as mulheres conheçam e entendam o que é essa sensação, como é gostoso se sentir realizada sexualmente. Não é só pelo orgasmo, não é só pelo prazer, mas a sexualidade, ela tá envolvida em diversas áreas da nossa vida. Então, o que eu falo, assim, que eu gosto de falar, né, para as pessoas que me conhecem e que, enfim, que a gente às vezes eventualmente quase sempre, né, chega nesse assunto, é que nunca é só sobre sexo. Ele é algo que vai além, tá muito ligado a esse senso de desejo, de se sentir importante, validada, sabe? Então, eu montei agora, esse tempo que eu estive fora, eu não vou falar pra vocês que foi um tempo super produtivo, não, foi realmente um tempo que eu precisava não, né, precisei parar e me cuidar, mas ao mesmo tempo também serviu pra refletir nesse sentido, de que o que eu preciso fazer pra chegar onde eu quero chegar, e o caminho é esse aqui, me expor mais, falar mais, trazer aí o meu conhecimento e o meu olhar sobre a sexualidade, que é um olhar muito diferente do que se vê nas redes, do que se vê aí de veiculação assim, digamos, pra massa, né? E eu não tô falando isso de uma maneira desdenhando, tá? Não é que, o que eu sei é melhor do que as outras pessoas sabem. Não, não é isso. Mas eu tenho um olhar de naturalização muito diferente. Então, assim, eu quero falar sobre tudo, sabe? Porque eu acho que a nossa identidade sexual, ela engloba tudo. Ela tem a ver com como a gente existe no mundo, entende? E se você é uma pessoa que nunca pensou por esse ângulo, que gostaria de se entender ou entender outras formas de outros olhares, você gostaria de ver outros olhares para esse assunto, e isso é algo que eu sei que eu posso te ajudar. Então é isso. Começando do fim, e enquanto eu tô falando aqui e gravando esse vídeo, eu tô olhando aqui pro meu jardim, que eu comecei uma reforma nele, que é uma parte da minha casa que eu amo, e eu fui engolida pela rotina e pelas minhas outras atividades e acabei negligenciando. E assim como muitas coisas na vida, relacionamentos, por exemplo, e como autocuidado, o que você não olha, o que você não enxerga, o que você não põe energia pra cuidar, eventualmente vai morrer, vai acabar, vai terminar, no caso dos jardins, vai dar bicho. Então, a gente precisa em algum momento da vida parar e pensar naquilo que é realmente importante pra gente poder direcionar e focar nossa energia naquilo. Eu me acolho, eu acolho os momentos que eu passei de muita dor, até de sofrimento mesmo. Porque, por mais que temporariamente eles tenham me afastado daquilo que eu precisava fazer, eles ao mesmo tempo me ajudaram a me deixar mais próximas daquilo que eu realmente quero fazer, daquilo que realmente importa pra mim. Eu falo que não tem nada que te deixe dando mais valor à vida do que saber da morte de alguém, por exemplo. É um tema sensível, eu sei disso, mas eventualmente você se depara com essa sensação de que você realmente pode fazer mais, de que você pode ser mais, aproveitar mais, sempre dentro do que você é capaz, sempre dentro do que é a sua possibilidade, sabe? E é isso. Então, tô me organizando pra voltar e eu quis começar por algo que é mais fácil, esses vídeos assim, mais sem roteiro, sabe? Só bate-papo, acho que fazem mais parte de quem eu sou. Então, é isso. Se você assistiu até aqui, obrigada.
pela companhia. Até!